Muito bem, nós estamos aqui para comentar mais um livro do Antigo Testamento. E hoje nós vamos iniciar ou introduzir o livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas é o 14º livro no Antigo Testamento. Dos 39 livros, Segunda Crônicas é o 14º livro e é o 9º livro na ordem dos livros históricos. Então nós temos o Pentateuco, são 12 livros históricos, Segunda Crônicas é o 9º livro, só resta 3 livros históricos, todos 3 são pós-exílicos, apesar Crônicas também foi escrito após o exílio, mas relata do período do reinado, da monarquia em Israel, até a deportação para a Babilônia. No cano hebraico, 1ª e 2ª Crônicas é um único volume. 1ª Crônicas tem 29 capítulos na nossa Bíblia, 942 versos, e 2ª Crônicas, que nós vamos estudar, possui 36 capítulos, 822 versos. Apesar de 2ª Crônicas ter mais capítulos que 1ª Crônicas, nós temos menos versos, quase que 120 versos a menos do que em 1ª Crônicas, com 942, 2ª Crônica só 822 versos. Os dois livros das Crônicas juntos formam 65 capítulos, 1764 versos. 2ª Crônicas focaliza no reinado de Salomão, do capítulo 1 ao 9, e do capítulo 10 ao 36, nos reinados dos reis de Judá. Então, ele estabelece, no livro das Crônicas, estabelece uma história, por que Israel, ou Judá, podemos assim dizer, foi para o cativeiro na Babilônia. O que aconteceu, não é? O que aconteceu com os reis, por que eles não tiveram coração para seguir os mandamentos do Senhor, como Davi. Davi é o rei modelo e aparece em 1ª Crônicas. O cronista não se preocupa com o pecado de Davi, não relata, não é? Mas relata Davi, a organização, Davi para o templo, a preparação do material, o desejo que Davi tinha. Davi vai se tornar o rei modelo para todos os demais reis. Todos os reis serão medidos de acordo com o rei Davi. Então, 2ª Crônicas, 36 capítulos, 822 versos. O 14º livro do Antigo Testamento, o 9º livro entre os livros históricos, na segunda seção do Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento está dividido em 5 seções: livro Pentateuco, que é a lei, a Torá, os livros históricos, que são 12, livros poéticos, depois os profetas maiores e, finalmente, os menores. Amém? Então, nós vamos estudar 2ª Crônicas. Esse primeiro programa, Introdução, te dá uma ideia geral do livro das Crônicas. Falando de 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, ele originalmente era um livro só. Como nós dissemos, os argumentos que foram apresentados, né, quanto ao fundo histórico e ao escritor e ao tempo da escrita, vai mostrar a canocidade e autenticidade desse livro, que aplica-se a ambos os livros, não é? Segundo a evidência apresentada, Esdras completou 2ª Crônicas, foi escritor de 2ª Crônicas, por volta entre o ano 460 e 430, né? Provavelmente em Jerusalém. O objetivo de Esdras era trazer uma matéria histórica que corria o perigo de ficar perdida. E com a ajuda do Espírito Santo e com a sua capacidade de historiador e colhedor de fatos, Esdras colocou detalhes, né? E selecionou pormenores e colocou no livro das Crônicas um registro exato e permanente para a geração pós-exílica. Preservou também para o futuro aquele que considera ser o fato histórico. O trabalho de Esdras, ao organizar Crônicas,
foi muitíssimo oportuno, visto que era também necessário compilar um conjunto inteiro dos escritos sagrados hebraicos que haviam sido registrados através dos séculos. Esdras também, esse escriba versado, é também considerado colecionador dos livros do Antigo Testamento. A autoria, como nós dissemos, atribui a Esdras o trabalho de 1ª e 2ª Crônicas, que tinha o propósito de resgatar os cultos de adoração a Deus no período pós-exílico babilônico, resgatando assim também a história do povo, bem como as genealogias e toda a história do seu povo até o momento histórico em que eles se encontravam. Todavia, seu enfoque central também no 2ª Crônicas, é no reinado de Salomão, contendo um detalhe do registro da construção do templo, cumprindo assim a promessa feita a Davi, seu pai, que ele construiria o templo. Com o cisma ocorrido após a morte de Salomão, em torno de ano 930, no reinado de Roboão, o livro relata a história dos reis que governaram em Judá, os quais muitas vezes afastaram-se dos mandamentos divinos e tolerando e até introduzindo idolatria entre o povo, o que importava em castigos, sofrimentos, derrotas militares para as nações vizinhas por ter se afastado do Deus deles. Quanto ao contexto histórico, o livro de 2ª Crônicas cobre o período que vai do começo do reinado de Salomão, isso em torno do ano 971 a.C., até o fim do exílio, ao redor do ano 538 a.C. No entanto, o cenário específico de 1ª e 2ª Crônicas é o período do tempo, que vem depois do exílio. Durante essa época, o mundo antigo estava sob o controle do Império Persa. Tudo que restou dos gloriosos reinados de Davi e Salomão foi a pequena província de Judá. Os persas substituíram o rei por um governador provincial, apesar de que o povo de Deus tenha recebido licença para voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, e a sua situação era muito diferente dos anos dourados, gloriosos, anos de ouro de Davi e Salomão. Os tradutores gregos deram aos livros de crônicas o apelido de Paralipomenos. Paralipomenos é outro nome que nós vamos encontrar do livro das crônicas, principalmente nas Bíblias de edições católicas. Às vezes aparece Paralipomenos, que quer dizer livro das coisas omitidas, né? As coisas que foram omitidas. Os dois livros de crônicas formam com os livros de Esdras e Neemias um bloco homogêneo, chamado de obra do cronista. Então, nós temos 1ª e 2ª Crônicas, depois vamos ter Esdras e Neemias, e aí nós temos toda a obra do cronista. É assim chamado porque muitos notaram que muitas das informações colhidas nesses livros não as haviam encontrado em nenhum outro livro histórico. Dando esse título, queriam indicar que as crônicas complementavam os livros de Samuel e o livro dos reis de Judá e Israel. Muitas informações adicionais estão nesses livros. Tal como em 1ª Crônicas, o livro seria um paralelo à narrativa de 1ª Reis e 2º Reis, os quais também são livros históricos do Antigo Testamento e dão continuidade aos acontecimentos também de 2º Samuel. No entanto, tanto 1ª Crônicas quanto 2º teriam sido escritos a partir de um ponto de vista sacerdotal, com enfoque maior na história e a religiosidade dos israelitas. Enquanto o livro de Reis é escrito mais com enfoque profético, né? A palavra profética.
Provavelmente o livro dos reis foi escrito, alguns assumem, pelo profeta Jeremias, não é? Diz ao Talmud, que aponta Jeremias como autor dos reis, e aqui nós vamos ter crônicas, um ponto de vista sacerdotal. Conteúdo: os judeus dos dias de Esdras tiraram grande proveito da crônica inspirada de Esdras. Foi escrito para a instrução deles e para incentivar a perseverança. Mediante o consolo das Escrituras, podiam ter esperança. Eles aceitaram o livro de crônicas como parte do cânon da Bíblia. Sabiam que ele era fidedigno. Podiam conferi-lo com outros escritos inspirados e com numerosas histórias seculares citadas por Esdras. Embora permitisse que as histórias seculares não inspiradas desaparecessem, preservaram cuidadosamente crônicas. Os tradutores da Septuaginta incluíram crônicas como parte da Bíblia hebraica. Jesus Cristo e os escritores das escrituras gregas cristãs aceitaram também como autêntico e inspirado. Jesus, sem dúvida, tinha em mente incidentes tais como nós temos em 2 Crônicas, capítulo 24, 21, quando denunciou Jerusalém como matadora e apedrejadora dos profetas e dos servos do Senhor, conforme Mateus 23, 35, Mateus 5, 12 e 2 Crônicas 36, 16. Quando Tiago mencionou Abraão como amigo de Deus, possivelmente estava se referindo à expressão de Esdras em 2 Crônicas 20, verso 7, de acordo também com Tiago 2, 23. O livro contém também profecias que se cumpriram infalivelmente, como 2 Crônicas 20, 17 e verso 24, com capítulo 21, verso 14 a 19, capítulo 34, verso 23 a 28 e capítulo 36, verso 17 a 20. Então você pode conferir esses textos e o cumprimento das profecias no Novo Testamento. A arqueologia também testifica a autenticidade de 2 Crônicas. Escavações no local da antiga Babilônica desenterraram taubinhas de argila datadas do período do reinado de Nabucodonosor, uma das quais cita o nome Joaquim, rei da terra de Yahud, isto é, Joaquim, rei da terra de Judá. Isso se harmoniza bem com o registro da Bíblia sobre Joaquim ser levado cativo à Babilônia, ao 7º ano do reinado de Nabucodonosor. O registro de 2 Crônicas narra eventos em Judá desde o reinado de Salomão, começado em torno de 970 a.C., até o decreto de Ciro, em 537 a.C., para a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Nessa história de 500 anos aproximadamente, o reino das 10 tribos é mencionado somente quando fica envolvido nos assuntos de Judá. E a destruição daquele reino setentrional em torno de 740 a 722 a.C. não é nem mesmo mencionada. Por que se dá isso? Porque o sacerdote Esdras se preocupava primeiramente com a adoração do Senhor Deus em seu lugar legítimo, na sua casa, que é em Jerusalém, e com o reino da linhagem de Davi, e como Deus havia feito uma aliança com Davi. Assim, o reino setentrional ou meridional, que Esdras concentra sua atenção e apoia a verdadeira adoração na expectativa do governante que viria de Judá, Gênesis 49, 10. Também responde à pergunta da mulher samaritana, onde se deve adorar? Jesus disse, vós adorais o que não sabemos, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esdras adota um ponto de vista edificante. Em 36 capítulos de 2 Crônicas,
e 822 versos, os primeiros 9 capítulos são devotados ao reinado de Salomão, e 6 desses inteiramente à preparação e dedicação da casa de Yahweh, ou de Jeová, ou de Yahvé, não é? O registro omite a menção do desvio de Salomão. Dos 27 capítulos restantes, 4 trata dos 5 reis que basicamente seguiram o exemplo de Davi, da devoção exclusiva e da adoração a Deus. São esses reis: o rei Asa, o rei Josafá, Jotão, Ezequias e Josias. Esses 5 reis são exemplos de reis que seguiram a Davi: Asa, Josafá, Jotão, Ezequias e Josias. Mesmo nos demais 13 capítulos, Esdra cuida de destacar os pontos bons dos reis maus. Sempre frisa eventos relacionados com restauração e preservação da adoração verdadeira. Quão estimulante é isso? Vamos ver algumas diferenças entre reis e crônicas. Em 1 Reis 7 e 8, se diz simplesmente que Salomão construiu para a filha de Faraó uma casa para ela separada. Porém, em 2 Crônicas 8:11, nos informa que tal casa não foi construída em Jerusalém, porque Salomão ajuizara que sua esposa, sendo idólatra, não deveria residir em Cidade Santa. Interessante isso. Em 1 Reis, capítulo 12, verso 26 a 36, mostra a apostasia de Jeroboão, que consistia apenas na adoração dos bezerros de ouro. No entanto, em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 15, se revela que além dos bezerros, Jeroboão adorava os demônios, né? Que por trás dos ídolos há demônios. Paulo menciona isso também em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 18. Nos livros dos reis, não há menção de nenhum ato louvável do rei Abias. Em 2 Crônicas, no entanto, no capítulo 13, versos 5 a 12, lemos do seu fervoroso discurso e nos versos de 14 a 18, seu clamor a Deus, do rei Abias. Quarto, somente Crônicas relata que o bom rei Asa não buscou o Senhor na sua última doença, que ele adoeceu dos pés, 2 Crônicas 16, 12, e que o rei Josafá, apesar do poderio que o Senhor lhe proporciona, 2 Crônicas 17, 3, 5, formou uma tríplice e pecaminosa aliança matrimonial, conforme 2 Crônicas 21, 6, uma aliança também militar, 2 Crônicas 18, 13, e uma aliança comercial, 2 Crônicas 20, 35, e que Atalia cometera sacrilégio, em 2 Crônicas 24, verso 7. E porque o Senhor feriu Uzias com a lepra, isso não nos diz o livro dos reis, mas 2 Crônicas diz, 2 Crônicas 26, 16 a 21. Quinto, o reino de Ezequias se dividiu em 2 fases importantes: suas proezas militares e a reforma no templo e sua adoração a Deus. Em 2 Reis, capítulo 18, versos 4 e 6, temos 3 versículos falando da reforma, ao passo que em 2 Crônicas temos nada mais do que 3 capítulos. 2 Crônicas, do capítulo 29, 30 e 31, para o mesmo assunto, que Reis só usa 3 versos. Em citar fatos militares, vemos o contrário. Reis dedica 3 capítulos à história secular e apenas 3 versos à reforma, enquanto Crônicas dedica 3 capítulos à reforma. Segundo Reis 21, tem muito a dizer sobre a maldade de Manassés, porém somente 2 Crônicas 33, verso 11 a 13, se descreve seu cativeiro em Babilônia e a sua restauração ao trono feita por Deus. Por esse fato tem sido chamado o pródigo do Velho Testamento. Notar também a fase notável em 2 Crônicas 9 e 8, o Senhor para te pôr como rei sobre seu trono, e tem relação perfeita com 1 Crônicas 29, 23.
Quanto ao esboço 2 Crônicas, é a história de Judá, narrada nesse livro, em termos gerais, um quadro sombrio da instabilidade e apostasia mesclada em períodos de reforma espiritual. Vamos ver o esboço, então. Podemos dizer, ou dividir também o livro de 2 Crônicas em duas partes. Primeira parte, o reinado de Salomão, capítulo 1 ao capítulo 9. Vamos falar um pouco dessa primeira parte já, mas a segunda parte vai dos reis de Judá, de Roboão até o exílio, Zedequias, o último rei que é exilado. Não é? Vamos então ver a divisão. Salomão, suas contribuições